Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para uma atividade do Instituto Histórico de Caruaru, dentro da Semana do Patrimônio Cultural, falando sobre o potencial arqueológico de Caruaru e região. Trata-se de um assunto pouco usual para a maioria da população no seu dia a dia, embora faça parte do conteúdo nos componentes curriculares na educação básica. Porém, aqui vamos evocar para que esse estudo seja ampliado cada dia mais. Estamos mostrando o mapa do agreste, de todo o agreste pernambucano, nas suas micro-regiões. É de fato, não é, nesse momento, antes de falarmos especificamente das descobertas arqueológicas, precisamos dar alguns esclarecimentos. Para quem está nos ouvindo, queremos deixar claro que sobre os sítios citados e apresentados nesse vídeo, para sua proteção, procuramos preservar sua localização exata, da mesma forma que os vestígios apresentados estão descontextualizados e por isso não é e não pode ser utilizado como prova científica. Para falar sobre a possibilidade da arqueologia em nossa região, se faz necessário compreender que isso se dá através de um processo, em uma fase pré-científica e em outra fase mais avançada, chamada de científica. Normalmente é nessa ordem. Na fase pré-científica, a gente se baseia em notícias de moradores que às vezes até aparecem com fotografias. E aí se necessita comprovar, fazer uma visita. Então essa visita é mais técnica, com um olhar mais apurado. E a partir disso pode se transformar no início e na abertura para outra fase. Na fase científica, vamos resumir apenas com a frase: é aquele momento em que os trabalhos são realizados por profissionais e cientistas, já tratando o local como um sítio arqueológico. Vamos inverter a metodologia para o entendimento. Aquilo que já se conhece está na segunda fase. E aquilo que é perspectiva do potencial, da possibilidade de se conhecer, está na primeira fase. O nosso trabalho aqui hoje, quero dizer que a gente não tem nenhum objetivo de apresentar uma aula ou uma conferência sobre arqueologia. Porém, dizer algumas coisas, como por exemplo, a ciência, a arqueologia como ciência, é relativamente jovem se comparada com as outras ciências. Se dizer que ela é jovem nos consola, mas não abre perspectiva de superação para os entraves às pesquisas e aos estudos arqueológicos em todo o Brasil, não é só aqui. Sem necessidade de mostrar, até mesmo porque não dispomos de tanto tempo, afirmamos que durante muito tempo os grandes manuais desconheciam e afirmavam não existir sítios arqueológicos ou possibilidade de estudos de arqueologia no Brasil. Os mapas antigos, enquanto mostravam sítios arqueológicos na Europa, na África, nos Estados Unidos, né, os estudos da pré-Cabral ou pré-colonial no México, nos países espanhóis, o Brasil passava o mapa limpo, não existia. Isso foi no Brasil, isso foi no Nordeste, isso foi no Agreste. Porém, de um tempo para cá, as descobertas, a partir inclusive das descobertas da professora Niede Guidon na Serra da Capivara, abre o estado do Piauí, em São Raimundo Nonato, como
a grande força gravitacional da arqueologia. Mas importantes trabalhos também foram feitos no Rio Grande do Norte, em Caraúba dos Dantas, também em Pernambuco, na região do Vale dos Cariris Velhos, que, acrescentado ao estudo da professora Judite Trindade, nas nascentes do rio Paraíba, onde catalogou 49 sítios arqueológicos. Em Pernambuco, voltando a Pernambuco, o Vale do Catimbau, o sítio Alcobaça, o Vale de São Francisco, o Agreste, com destaque para o trabalho de Jeanette Lima, na cidade de Brejo da Madre Deus. Essas informações a gente retirou do livro da professora Gabriela Martins. Ela é espanhola, que, como professora da UFPE, trouxe para dentro daquela universidade a experiência do trabalho de campo, ela como estudante junto ao professor arqueólogo Vicente Calderon, que era do Peru. Ela deu início a uma série de viagens de prospecção por vários municípios do Agreste, comprovando sítios arqueológicos que era só notícia em Taquaritinga, Venturosa, Alagoinha, só para citar alguns exemplos. Então, foi criado um curso de arqueologia a nível de lacto sensu, stricto sensu, e formou vários arqueólogos e arqueólogas durante várias décadas. Falando agora especificamente do Agreste, considero como pioneiro o trabalho do professor, um professor que trabalhava no ginásio pernambucano, Laroche. Realizou um trabalho nos municípios de Orobó e Bom Jardim, no Agreste Setentrional. Muito bom o trabalho dele. Então esse foi o livro, é o livro de Gabriela Martins, que eu estou postando, é Pré-História do Nordeste do Brasil, editado pela editora universitária. Na segunda edição, está mostrando a segunda edição em 1997. Complementando a nossa narrativa, encontramos um resumo muito bom feito no livreto bilíngue, ilustrado pelo professor Severino Ribeiro, que na verdade ele requalifica o trabalho da professora Jeanette Lima, que trabalhava e fez o trabalho pela Unicap, ela já falecida. No município Sítio do Estrago, ela exumou 83 cadáveres de adultos e crianças, e todos, como característica, foram encontrados em posição fetal, enrolados em esteiras com uma espécie de mortalha e adornado com enfeites, colares, etc. Um deles foi encontrado com uma flauta doce. Essa flauta foi feita de um osso. Este material, parte dele, pouquinha coisa dele, está em um museu em Brejo da Madre Deus. O restante, a maioria desse acervo, está sob os cuidados da Universidade Católica de Pernambuco. Aproximando mais da nossa área de interesse, estamos mostrando a capa da dissertação de um trabalho feito no sítio Serra do Cachorro, Brejo da Madre Deus, uma contribuição para o estudo da área arqueológica dos Cariris Velhos. Foi defendida em 1998, trabalho realizado por esse que eu vos falo. Esse estudo foi realizado no final do século XX, que eu cito essa data por uma questão de coerência, porque de 1998 até agora a arqueologia avançou muito, tanto a nível de técnica como também de novas descobertas. O objeto principal do meu trabalho foi em 4 abrigos com pinturas rupestres, e ele
foi uma coisa impactante para a gente, porque no espaço de 80 metros quadrados se encontrava 4 abrigos com pintura. Fui visitar o abrigo, a convite de um amigo, João Neto. Entrei no mestrado em 95 e 95. Durante o curso, fiz, sob a orientação da professora Gabriela Martins, uma coleta de dados, né, realizando uma pequena escavação no abrigo do Neto 2. Lá, essa prospecção, coletamos vários materiais, que aqui vamos mostrar apenas alguns deles, para comprovar a ocupação humana naquele local. Então, a partir de agora, vamos ver, essa foto retrata em um dos abrigos a pintura rupestre lá existente. Do mesmo jeito que podemos dizer que a pesquisa dos estudos arqueológicos em todo o mundo se descobriu uma certeza. Os arqueólogos afirmam em todos os lugares que não há um sítio isolado, sozinho. Onde há um, haverá nas proximidades outros sítios. Isso também aconteceu comigo, né? E vamos ver provas de vários outros sítios que foi catalogado dentro da minha dissertação. Aqui vemos um abrigo bem próximo do sítio da Serra do Cachorro, que chama-se Serra da Melancia, pertencendo ao município de Caruaru. E bem nas proximidades, outro sítio, Abrigo do Caboclo, que já pertence a Brejo da Madre de Deus, já a parte norte da Serra do Cachorro. Vindo para o 4º distrito de Caruaru, sítio Cacibinha Cercada, fica perto de Chicuru, no 4º distrito. Mais um exemplar de pintura rupestre, com a característica de um antropomorfo. Dentro dos meus trabalhos da prospecção e escavação, a gente encontrou cacos, pedacinhos de cerâmica. E isso foi significativo, catalogado, etiquetado para mostrar durante a defesa da dissertação. Da mesma forma, encontramos líticos, né? São rochas coletadas também aqui nesse nosso trabalho, com características de pequenas lascas. Nas proximidades dos abrigos, a gente encontrou esse lítico, que deve ser ou tem característica de ter sido um batedor, como uma espécie de martelo para macerar objetos ou sementes. Então, está muito danificado e sem nenhuma outra característica. Comprovando a existência de novos sítios nas redondezas, dentro do 2º distrito, temos aí diante de uma foto, a pessoa humana que está ali dá a ideia de escala, para ver a dimensão da rocha. Chama-se Pedra do Leteiro, no sítio Caldeirão, 2º distrito de Caruaru. Sítio Gafeiras. Durante muito tempo, a prefeitura e outras pessoas divulgou como a existência de um sítio arqueológico no sítio Zamba. Na verdade, lá se chama Gafeira, no 2º distrito, perto de Lages. Outra comprovação que isso indica, serve como indicativo da possibilidade da presença humana, que é a água, e aí é um testemunho da sobrevivência. Ainda dentro do 2º distrito, no sítio perto do povoadozinho de Dois Riachos, Serra do Medo, também com uma pintura, um painel de pintura rupestre extremamente belo e importante. Passando agora, né, para outra parte do 2º distrito, no sítio Palmatórias, temos 2 exemplares em 2 abrigos diferentes, com pinturas rupestres. Já pertence a Riacho das Almas esses 2 abrigos. Enquanto que nessas outras 2 fotos
Já estamos no sítio Palmatória 2, também no 2º distrito, onde a população local, os curiosos, né, via os caçadores ou agricultores, via no chão e coletou e mostrou para mim. Eu simplesmente peguei para servir como exemplo. Aí temos um coco, o conhecido coco catolé, quebrado provavelmente com uma pancada de pedra e não por o animal roedor. Um pedaço de carvão no centro, à esquerda como se fosse um pedaço do calcanhar, né? E bem no centro uma rodelazinha feita de rocha, muito bonita até. Ampliando o nosso passeio, a gente vê aí a Serra do Cruzeiro, na Vila do Pará. Esse está no norte do município de Santa Cruz do Capibaribe. Indo também para o norte do nosso agreste, chegamos até Jataúba, no sítio do Meio, onde encontrei e fotografei cacos de cerâmica, que foi deixado lá para não haver nenhum crime sobre os vestígios e as provas arqueológicas. Então estamos nos aproximando do final do nosso trabalho. Então até hoje se conhece muitos sítios arqueológicos no agreste. Cataloguei e posso citar 14 municípios aqui na nossa redondeza, só para citar mais do agreste central: Altinho, Bezerro, Brejo da Madre de Deus, Cachoeirinha, Caruaru, Gravatá, Ibirajuba, Jurema, Panelas, Riacho das Almas, Santa Cruz do Capibaribe, São Caetano, Tacaimbó e Toritama. Acrescentando a esse conhecimento que eu trouxe a vocês, a partir da década de 90, é um registro que se faz, que a equipe do Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco está realizando o levantamento de sítios em nossa região. Através do Laboratório de Antropologia, sob a responsabilidade do professor Sandro Guimarães, nesse seu trabalho ele tem feito parceria em várias prefeituras de vários municípios aqui na nossa região. Agora, não poderia deixar de fazer uma colocação que é de fato um chamamento. Propomos aos estudantes e professores de história de toda esta região, para que na sua formação continuada, caso ela possa existir, se inscrever no mestrado de arqueologia e que leve para lá projetos relacionados aos estudos aqui no agreste. Estudar o passado arqueológico é conhecer a nossa história. Por isso estamos convocando os profissionais do ensino em dedicar seus olhares com mais carinho para a pré-história e reforçando dentro desse estudo da pré-história o conhecimento sobre as descobertas arqueológicas na nossa região. Há muito o que se fazer. E por último, temos em nosso acervo muito mais material do que foi mostrado aqui, inclusive de outros municípios, não é só de Caruaru e do nosso trabalho. Mas o Instituto Histórico está planejando instalar um memorial sobre a arqueologia do agreste, tanto material de Caruaru como de seus vizinhos. Obrigado pela atenção.